Vamos lá, crianças. Meus queridos, então, ó, nós paramos aqui no slide da tomada do poder. Olá, gente, para meu Deus. Gente, vai dar um dia que tinha. Tá bom, Ada. Já estamos cansados. Amores, nós estamos na tomada do poder, né, na Revolução Cubana. Vamos fechar esse slide logo, porque amanhã eu tenho que vir aí com a Revolução Chinesa para a gente acabar com esse momento da Guerra Fria, tá? Então, vamos lá, deixa eu apresentar a tela. Adam, acaça um canto para sentar, meu amorzinho. Coisa mais linda de papai, anda. Não, passou longe, você vai no chão só, irmão. Amores, isso aqui nós já anotamos. Gente, vamos lá. Se acalma. Jesus. Isso aqui nós já anotamos, né? Vamos passar para o próximo. Vou pegar o Thiago. Bom, então vamos lá, hein? Próximo. E também esse, graças a Deus, tudo maravilhoso. Deixa eu ver. Aqui. Já li, mas eu estava vendo se eu tinha que anotar alguma coisa. Vou pular. Não, vou passar. Não, vou passar. Isso aqui eu já li, já falei sobre. Ô, Senhor. Aqui nós vimos, né? Também já falei, Fidel Castro, com o secretário-geral do Partido Comunista. E Cuba no século XXI, né? Vamos lá. Cuba enfrenta muitos dilemas no poder desde o fim da Revolução Cubana, em 1959. Em 2008, Fidel Castro deixou o governo por motivos de saúde. Ele encarregou seu irmão, Raul Castro, de liderar o governo durante o processo de transição política. E o irmão, né, de Fidel Castro, Raul Castro, se eu não me engano, acho que foi no final do ano que ele passou, do ano passado, que ele passou o governo para outro, tá? Com o fim da União Soviética, o país se ressente do boicote capitalista, mas Cuba começou a se abrir para a economia internacional. Um dos setores que tem crescido em Cuba foi o turismo. Aqui nós estamos vendo os irmãos, né? Fidel Castro e Raul Castro, que recentemente também saiu do governo de Cuba e passou, né, a bandeira, quem morreu foi Fidel Castro, e passou a bandeira aí, né, a posição de ditador, de presidente para outro, claro que da sua confiança, é óbvio. Esse aqui é o Fidel Castro, esse aqui é o irmão dele. Ele já morreu já. Doença, era doença, não foi doente mesmo, quando era doença. Pronto, fechamos aqui. Aí, meus queridinhos, deixa eu parar a apresentação aqui, e nós iremos partir. Deixa eu achar o nosso livro aqui, só um minutinho. Fichei. Não, pior não é isso, que abrir um livro é uma tormenta, né? Caramba! Porque ele vai aqui, ó, para onde que ele vai? Ele não vai para o nosso, ele vai... Como é que eu vou pôr coisa do outro, gente? Acho que agora já sei. É dela que eu uso. Eu não tenho nem meu nome ali, vocês não viram? Por que não foi? Olha só, hein? Não tá, ela foi embora. Mas eu uso com ela usando. Ela já reclamou, falou que não é para eu fazer isso. Calma aí, vamos para lá. Aí, criança, que eu estou abrindo aqui o livro, tá? E o livro está acontecendo isso, olha, está dando um estilo. Eu não sei se é... Bem, não é um livro, é uma plataforma, porque não vai, ó, não abre. Aí. As outras turmas foi a mesma coisa, ó. Ele para aqui, não vai. Pode ser. Aí foi, ele tem vontade própria, ele vai na hora que ele quer. Cuba. Aqui, gente. Vou pedir para vocês abrirem na página
288. Página 288. Ah, não, 288 vai... Ah, mas já sei, vou escolher. Espera aí. Que tem a Revolução Chinesa junto. A gente não vai... porque eu ainda vou falar. Deixa eu mudar aqui rapidinho. Acende a luz para mim aí, gente. Alguém, pelo amor de Deus. Eu estou seguindo. Aqui, deixa eu escolher os números, tá? Só um minutinho. Calma aí. Gente, olha só. Página 288. Ei, rapidinho. Rapidinho. Na página 288. Está assim, ó. Observe as frases a seguir e reflita 288. Página... Não, a gente vai ver amanhã. Por isso que eu vou escolher alguns aqui, tá? Pessoal de casa, página 288, tá? Na página 280... Professora. Oi, meu amor. Eu vou ter que sair da aula, que eu tenho médico agora. Ih, Jesus, tá bom, Letícia. Vou até marcar aqui, tá? Tá ótimo. Beijinho, até amanhã. Gente, ó, na página 288, meninos, garotos, Nicolas. Então, ó, 288, tá? Observe as frases a seguir, reflita sobre as possíveis perguntas que você pode elaborar para cada frase representar a resposta correta. Escreva as perguntas nas linhas correspondentes. Então, ó, nós iremos fazer, ou melhor, né? Vocês irão elaborar somente pergunta C, D e E, tá? A C, a D e a E falam sobre a Revolução Cubana. A A e a B é o que nós iremos ver amanhã, sobre a Revolução Chinesa, tá? Então, leiam e tentem elaborar uma pergunta para a resposta que está aí da C, da D e da E. Gente, vamos lá? Oi? Pode ficar quietinho na sua, fazendo um deverzinho. Vamos lá, coisa mais bonita. Vamos fazer 3 perguntinhas, de acordo com a resposta que está aí. Vamos queimar essa mufa. Pensar em alguma coisa. Vamos lá. Fácil, tranquilo, tranquilo. Sim. Todas essas com relação à Revolução Cubana, tá? Cubana, não é com relação ao ano. A C, a D e a E faz parte da Revolução Cubana. Aí você vai ter que ler a resposta para ter uma intenção aí da pergunta. Aí só tem as respostas. Pessoal de casa também. Só é para realizar, ó, vou até botar aqui. Página 288. Aqui é somente...
Aqui, gente, vou até mostrar para vocês, para quem... Eu mostrei esse vídeo já para vocês, que fala sobre a diferença entre capitalismo... Ô, Senhor, capitalismo, socialismo e comunismo. Não? Mas eu mostrei? Cheguei a mostrar aqui? Vou mostrar para vocês. Falei sobre a Guerra Fria. Oi? Aham. Eu vou mostrar para vocês. Vou até botar aqui. Tomara que dê para escutar. Vou até botar. Eu gosto muito desse vídeo aqui. Vou botar esse aqui. Sim. Olha. Não, eu acho que tem necessidade não, né, gente? Não, isso aí não. Não sei que calor é esse, gente. Eu, hein? Pronto, agora chega, Maicon. A maioria vence. Não, a maioria vence. É só um querendo, tá bom? Pode. Vou botar esses dois sobre... Vou botar o vídeo sobre a explicação do comunismo. Aliás, capitalismo, socialismo, comunismo. Não, vou mostrar para vocês a resposta. E depois a gente vai ver o vídeo do Descomplica sobre a Guerra Fria, tá? Lembrando que ainda falta falar sobre a Revolução Chinesa, que eu vou passar amanhã. Vamos lá, deixa eu apresentar aqui para vocês as questões. Deixa a Luísa voltar. Gente, cadê a Luísa? Ah, sim. Vou guardar um pouquinho, então. Ai, que paz, estão escutando? É claro, porque vocês dois não deixam. Só Jesus, hein?
Estou só aguardando a Luísa voltar, tá? Tem um banheiro. Aí, olha ela aí. Vamos lá, amores. Então, ó. Página 288. Bom, a C, a D e a E. Vou apresentar aqui para vocês. Então, olha só. Fez? Olha aqui as possíveis perguntas, tá? Então, ó. Resposta da C. Cuba vivia uma ditadura liderada pelo presidente Fulgêncio Batista, regime aliado aos interesses estadunidenses. A pergunta poderia ser: como era o governo cubano antes da Revolução de 1959? Né? Então, antes da Revolução de 59, Cuba vivia uma ditadura, onde o Fulgêncio Batista é que liderava, né, Cuba conforme os interesses dos Estados Unidos. Professora, é a C, mas pode? A C aqui, ó. Olha aqui a pergunta. Era para ter feito a C, a pergunta D e a pergunta E. Deixa eu botar grandão. Peraí. Então, ó, vocês estão vendo aqui a C e a D por enquanto. A D, a resposta que estava no livro era o seguinte, tá? Lembrando, vocês teriam que elaborar a pergunta, porque a resposta já tem. Então, olha a resposta da D. A Revolução Cubana contou com a participação de guerrilheiros, grupos populares treinados na tática de guerrilha, que lutaram contra as forças do governo de Batista e tomaram o poder. Então, essa resposta caberia... Ei, Gabriel... Caberia que pergunta? Essa aqui era uma ótima pergunta. Como a revolução ocorreu em Cuba? Então, olha aí a perguntinha C, a perguntinha D, como sugestão. Se a sua deu uma viajada, né? Ficou muito sem ter nada a ver, né? Aí é melhor alterar. Para de graça. Sim, bem. Fala, amor. Não sei que ela tá com bobeira hoje, né? Guarda. Rápido. Foi sem querer, eu fiz assim, Vamos lá? A resposta ainda é, gente, Renan, Ramitinho. Respostinha da E. O governo de Fidel Castro se aliou à URSS, a União Soviética, em represália ao embargo econômico imposto pelos Estados Unidos. A pergunta poderia ter sido como o governo de Fidel Castro se posicionou em relação às áreas de influência
durante a Guerra Fria. Ele se aliou à União Soviética, né? Em represália aos Estados Unidos. Vamos lá, amores? Então, olha só. Tá forte, estamos, gente. Tá forte, não. Vamos lá, amores. Olha só. Deixa eu parar aqui a apresentação. A gente está falando... Pode. Nós estamos falando muito... Preste atenção, gente. Nós estamos falando muito, principalmente nesse momento da Guerra Fria, sobre capitalismo, comunismo, socialismo. Então, o que eu vou fazer, tá? Para a gente poder ter um entendimento sobre o assunto, eu tenho um videozinho que faz uma explicação bem básica sobre, tá? Agora, lembrando, nós estamos tratando de teorias. Nem sempre colocada em prática é aquela forma em que ela foi pensada, que ela foi criada e idealizada, tá? Então, ó, vamos lá, senta aí para a tia poder passar. A tia, assim fala tia. É que eu dou aula para os menores. Senta aí para poder passar. Eu vou colocar até crianças. O link, sabe como? Ah, não, vou apresentar aqui no guia. Eu fecho o microfone aqui da aula, aí vocês escutam também. Apaga a luz aí, Ada. Isso. Vamos lá, gente. Dá jeito aí para gente poder entender sobre o vídeo. Lembrando que esse vídeo sobre capitalismo, socialismo e comunismo é um vídeo básico, tá? Onde ele apresenta para vocês o conceito, né, dessas teorias, dessas ideologias, tá? É uma forma bem clara para vocês poderem entender um pouco a respeito. Então, ó, vamos lá, pessoal de casa da atenção também. E depois, eu vou dar o Descomplica sobre Guerra Fria. Sejam bem-vindos ao Parabólica. E vocês sabem quais as diferenças entre o socialismo e o comunismo? Para entendermos, precisamos antes conhecer os conceitos do capitalismo, que é um sistema baseado na propriedade privada,
Não necessariamente a sua casa ou a minha casa, mas os meios de produção, como as fábricas, por exemplo, que pertencem aos proprietários. E assim, os trabalhadores vendem a sua força de trabalho. Mas o resultado final, ou o lucro, fica com o dono, ou simplesmente o patrão. Esses trabalhadores, descontentes com a situação, iniciam um processo revolucionário que nós chamamos de luta de classes, tomando os meios de produção que passam a ser controlados pelo Estado. Esse processo é o que se entende por modo de produção socialista. Só que para muitos, o socialismo não é um fim, e sim um meio para se chegar ao comunismo, onde o Estado se dissolve e tudo passa a pertencer a todos. Para entendermos melhor, vamos usar a teoria da vaca. Lá está ela, e mal sabe os fins que a esperam. No capitalismo, podemos dizer que a vaca é minha, a vaca é sua, ou de quem a comprou. Pode ser doação, leilão ou um simples acordo. No socialismo, a vaca pertence ao Estado, que deve dividi-la de acordo com as necessidades. Enfim, no comunismo, a vaca é de todos nós. Lembrando que o comunismo só pode existir como uma etapa após o socialismo. Gente, lembrando aqui que esse conceito, esse videozinho, parte do conceito de produção, tá? De como o Estado vê a produção, de como o Estado vê a entrada de capital. Então, nós vimos que o capitalismo defende o acúmulo de riqueza, o acúmulo de propriedade privada, né? Onde cada um defende o seu, a sua economia, o seu crescimento econômico, vamos dizer dessa forma. No socialismo, se prega que o Estado ele deve controlar, né? Ele deve controlar no sentido de procurar diminuir a divisão de classes, aonde a produção fica sob o controle do Estado e ele faz a divisão, né, da melhor maneira possível para a sociedade. O comunismo, ele prega, né, que aquela produção seja de todos. Então, todos irão aí, né, direcionar uma melhor produção, de forma que fiquem igualitárias, todos conquistarem, né? Todos terem as coisas de forma igualitária. Lembrando, é uma ideologia, são teorias, tá? Teorias. Depois nós vamos falar mais a respeito disso. Para a gente poder fazer uma fixação do que nós vimos sobre a Guerra Fria, eu também separei um videozinho aqui para mostrar para vocês. Então, vou fechar de novo o microfone para quem está em casa, para não atrapalhar. Prestem atenção, hein? Fala, galerinha! Sejam mais que bem-vindos ao Quer Que Desenhe? Canal para não perder nenhuma novidade. E não deixe de assistir o vídeo até o final, porque vai ter link com desconto para você assinar o Descomplique, hein? Vocês já devem ter percebido que na história os acontecimentos não são isolados.
Então, para entender como começou a Guerra Fria, a gente precisa lembrar como terminou a Segunda Guerra Mundial, lá em 1945. Os Estados Unidos e a União Soviética eram aliados na batalha, lembra? Com a derrota do eixo, essas duas grandes potências saíram fortalecidas da guerra e agora eram rivais que disputavam o poder a partir de ideologias completamente diferentes. De um lado, estavam os Estados Unidos, que defendiam a expansão do capitalismo, e de outro, a União Soviética pregando o socialismo. Tá, mas isso era só um problema deles dois? Nananina, não. O restante dos países se viu obrigado, entre aspas, a escolher um dos lados para se aliar e ter proteção. O resultado disso foi a criação de um mundo bipolar, fazendo o mundo viver uma duplicidade ideológica. Outro acontecimento considerado também um pontapé inicial da Guerra Fria foi em 1949, quando a União Soviética cria suas próprias bombas nucleares. Isso foi visto como um desafio à liderança dos Estados Unidos. Ah, então você está me dizendo que assim do nada eles começaram essa birra? Nada disso. Ainda em 1945, ali no finalzinho da Segunda Guerra, os norte-americanos lançaram 2 bombas nucleares no Japão, em Hiroshima e Nagasaki. Estão lembrados? Mostrando já ali todo o seu poderio bélico e militar. A segunda bomba, inclusive, foi considerada uma clara demonstração de força dos Estados Unidos para a União Soviética. Como se eles dissessem assim: viram, soviéticos? A bomba de Hiroshima não foi sorte. Nós já dominamos essa tecnologia. E lá vem mais guerras, destruição, mundo de cabeça para baixo, de novo. Vocês devem estar pensando. Bom, mais ou menos. Acontece que Estados Unidos e União Soviética nunca se enfrentaram diretamente de fato, sabe? E é por isso que o nome é Guerra Fria, porque entre essas duas potências nunca houve um combate face a face. É importante entender que o que rolava era uma disputa ideológica, em que o tempo todo os Estados Unidos se mostravam melhores que a União Soviética, e a todo momento a União Soviética vai mostrar que ela é que é melhor que os Estados Unidos. É uma disputa geral, em que toda ação de uma dessas nações desencadeia uma reação na outra. Entenderam? Não entendeu? Calma que a gente desenha. Os Estados Unidos chegam e criam o Plano Marshall para ajudar a economia dos países aliados europeus que ficaram desestabilizados depois da Segunda Guerra. Aí, em resposta, a União Soviética funda o Conselho para Assistência Econômica Mútua, o Comecon, para reestruturar economicamente os países do leste europeu que também sofreram com a Segunda Guerra. O mesmo acontece com a criação da Organização do Tratado do Atlântico Norte, a famosa OTAN, uma organização militar para defender os países capitalistas lutando contra a expansão do comunismo e retalhando qualquer possível ataque soviético contra seus países membros. Como reação, a União Soviética aparece com o Pacto de Varsóvia, apoiado pelos países do Bloco Socialista e que tinham os mesmos moldes do seu rival. É através dessas instituições que percebemos claramente a formação dos 2 blocos que nós citamos lá no início, o bloco capitalista e o bloco socialista. E nas práticas de espionagem também não foi diferente, não. Para saber quem era o melhor Sherlock Holmes do mundo, os Estados Unidos aparecem com a Companhia de Inteligência Americana, mais conhecida como CIA. E os soviéticos com o Comitê de Segurança do Estado, Serviço de Investigação da União Soviética, em que a sigla em russo é KGB. Achou que acabou? Achou errado! Pensa que foram mais de 40 anos de pura tensão em todo o mundo, que estava preocupado com a possibilidade de mais uma grande guerra, o que infelizmente não deixou de acontecer também. Porém, não nas mesmas proporções que as 2 anteriores. Mas isso a gente fala já já. Os pontos-chave da Guerra Fria que você não pode deixar de anotar, que costumam ser muito cobrados no Enem, são a corrida armamentista, a corrida espacial e a crise
crise dos mísseis de Cuba. Vamos lá, um de cada vez para a gente não se perder e entrar numa fria na hora da prova. Ainda nessa onda de mostrar quem é melhor que quem, os dois países começaram a produzir arsenal bélico e tecnologia voltadas à guerra, com o objetivo de se afirmar como maior potência global. Isso foi o que chamamos de corrida armamentista, o que gerou um perigo de uma possível guerra nuclear em todo o mundo, obviamente. Por isso, a famosa definição de uma paz impossível, porém uma guerra improvável, porque uma guerra entre eles podia destruir o mundo inteiro. Além das questões de armamento, Estados Unidos e União Soviética disputavam quem chegava primeiro ao espaço, criando a corrida espacial. Em 1957, os soviéticos lançam o primeiro satélite artificial, o Sputnik. Depois, em 1960, o primeiro foguete tripulado com um ser vivo. E em 1961, o primeiro voo espacial tripulado por um ser humano, Yuri Gagarin. Mas aí, os Estados Unidos chegam e mandam o primeiro homem para a Lua, Neil Armstrong, em 1969, levando a corrida espacial ao seu ápice. Lembram que esse período entre as duas superpotências era de pura tensão? Bom, um momento de muita tensão que não podemos deixar de falar é a crise dos mísseis em Cuba, que aconteceu, logicamente, em Cuba. E o que foi isso? A União Soviética montou uma base militar na ilha cubana com a intenção de um possível ataque aos Estados Unidos. E aí, essa base de mísseis em Cuba causou uma tensão que durou 13 dias. Os 13 dias que abalaram o mundo. Isso tudo é considerado até hoje como o momento de maior tensão da Guerra Fria, que foi contornado na negociação entre o presidente Kennedy e Nikita Khrushchev, o premier soviético. Felizmente, nada aconteceu. Os Estados Unidos retiraram a sua base da Turquia e a União Soviética também tirou a sua base de Cuba. Ufa! Bom, mas apesar de os dois não terem guerreado diretamente, como já falamos, Estados Unidos e União Soviética alimentaram vários conflitos pelo mundo. Eles se enfrentavam dentro dessas outras guerras, como na Guerra da Coreia e na Guerra do Vietnã. As duas superpotências estavam sempre presentes para mostrar a força de cada uma. O fim disso tudo, simbolicamente, é com a queda do Muro de Berlim, em 1989, que dividia a Alemanha Ocidental, capitalista, da Alemanha Oriental, socialista. E, enfim, o país germânico foi reunificado. E, oficialmente, a Guerra Fria acaba em 1991, com a desintegração da União Soviética, que já enfrentava crises econômicas e sociais há muito tempo. E depois desse momento, do fim da Guerra Fria, a gente tem a nova ordem mundial. Tcharam! Mas isso já é assunto para um novo episódio. Gostou? Então dá o seu like, se inscreve no canal e comenta aqui embaixo pra gente saber o que você achou. Se você ainda não... É muito maneiro, assim, os vídeos do Descomplica, até porque das matérias. Amores, amanhã, então, a gente se vê novamente. Tá bem, tá aí. Professora, você vai fazer chamar? Meu amor, Professora. Não. Ada tá falando que o Brasil é socialista. não. É fascista. Isso aí. Briana tá aí. Pode. Gente, pode descendo com calma, tá? Tem mais minutinhos. Mas ela escrito que é Partido Nacional Socialista. De todos, né? Ana Luísa Rosas.